Triângulos. Como o próprio nome já diz, né, vai aparecer muito forte na ideia de triângulos o número 3. Então, no triângulo, gente, tudo é 3, como o próprio nome já diz, triângulo, né? Então, quando você pensa no triângulo, qual a figura que vem na sua cabeça? Essa aqui, né? Um triângulo. Então, o triângulo, ó, ele tem 3 lados, que são quem? AB, BC e CD, não é isso? Desculpa. AB, BC e CA. Ele também tem 3 ângulos internos. O que significa 3 ângulos internos? São ângulos que estão na parte de dentro, não é isso? São ângulos que estão na parte de dentro. E o que são ângulos? Ângulos é quando duas retas se encontram. Quando elas se encontram, elas formam um espacinho aqui entre elas. Esse espacinho entre elas é o ângulo. Então, ó, temos o ângulo A aqui, né? Quando essas duas retas aqui, né? Esses pedaços de reta, esses segmentos de reta se encontram, formam o ângulo A. Aqui temos o ângulo B, aqui temos o ângulo C. Os ângulos, a gente vai escrever eles como, né, o vértice, não é isso? Só que com um chapéu de circunflexo. Por quê? Porque nos triângulos nós também temos 3 vértices, né? Que é onde os lados se encontram. Temos o A, B, C. Então, 3 ângulos internos, 3 vértices e 3 lados. Os ângulos internos de um triângulo, né? A gente pode calcular eles fazendo uma fórmula, né? Porque quando eu somar os 3 ângulos internos de um triângulo, vai dar quanto? Vai dar sempre 180 graus. Então, a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo vai dar sempre 180 graus. Mas, se tem ângulo interno, gente, também vai ter ângulo externo. E como é um triângulo, né, o rei do 3, também vão ser 3 ângulos externos. Mas, quem são esses 3 ângulos externos? Para nós descobrirmos os ângulos externos, nós temos que primeiro prolongar o lado do triângulo em cada vértice. Então, vou fazer isso. Então, eu prolonguei aqui, ó, o meu lado BC, não é isso? Então, repara que eu formei um outro ângulo aqui, né? E um outro ângulo aqui. E também prolonguei aqui o lado AC, formando esse ângulo aqui. Esses 3 ângulos é que são os ângulos externos do triângulo. Vou pintar eles aqui pra gente. Os nossos ângulos externos, então, ó, pintei de verdinho, tá vendo? Vamos representar eles pelo vértice, só que escrito em letra minúscula, mas também com circunflexo, chapéu. A, B e C. Repara, gente, que o ângulo externo, tá vendo? Ele é bem maior, tá vendo? Do que o ângulo interno. E realmente isso acontece. De modo que quando a gente soma os 3 ângulos internos, dá 180 graus, né? Mas quando nós somamos os 3 ângulos externos, a gente encontra 360 graus. Então, reparem aqui, ó, Azinho mais Bzinho mais Czinho, né? Dá tudo o quê? 360 graus, não é isso? Nós também temos uma relação muito importante do ângulo externo, né, com os internos. Por quê? O ângulo externo, gente, esse aqui, por exemplo, ele vai ser sempre o quê? Ele vai ser sempre igual à soma dos 2 internos que não estão colados com ele. Então, por exemplo, esse Azinho, ele vai ser igual a Bzão mais Czão, tá bom? Esse Bzinho aqui, ele vai ser igual ao Azão mais o Czão. Ele é sempre igual à soma dos 2 ângulos internos que não estão juntinhos com ele. E o Czinho aqui, ele vai ser igual ao Azão mais o Bzão. Vou escrever isso aqui, então, para a gente. Está aqui, então, ó. O Azinho é o B mais C, o Bzinho é o A mais C e o Czinho é o A mais B. Está aqui a relação, então, que o ângulo externo é igual à soma dos 2 internos que não estão colados com ele. Nós podemos também fazer uma classificação dos triângulos, não é isso? Dar nomes aos triângulos. Então, por exemplo, como o triângulo ele tem 2 lados muito fortes, que são o quê? Os 3 lados e os 3 ângulos, nós podemos classificar ele em relação aos lados e em relação aos ângulos. Vamos começar pela classificação em relação aos lados. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, quando um triângulo, né? Quando um triângulo ele tem todos os lados iguais, não é isso?
todos os lados iguais, ele é chamado de equilátero, tá bom? Equi significa igual, látero, lado. Equilátero significa que tem todos os lados iguais. Então, como é que a gente pode representar isso? Ó, esse triângulo aqui, ABC, ele tem todos os lados iguais. E como é que eu posso representar isso? Com um tracinho. Ó. Esse tracinho aqui indica que esse lado, né? Se eu fizer o mesmo tracinho aqui, é igual a esse, tá vendo? Eles têm a mesma medida. Mas como ele é equilátero, então esse aqui também tem um tracinho. Quer dizer o quê? Todos eles com o mesmo tracinho significa que todos eles têm o mesmo lado. Então são equiláteros. Agora, todos os lados diferentes, não é isso? Se tem todos os lados iguais, que é o equilátero, também tem todos diferentes, que é o escaleno. Então, nesse aqui já vai ser diferente o esquema dos tracinhos, porque ó, esse aqui eu vou colocar um tracinho nele. Eu não posso colocar nem nesse um tracinho também, porque eles são todos diferentes. Então, aqui tem um tracinho, aqui vai ter, por exemplo, 2 tracinhos, tá vendo? 2 tracinhos para indicar que ele é diferente desse. E esse aqui de baixo vai ter 3 tracinhos, para indicar que cada um dos 3 são diferentes, porque um tem 2, um tem 1 e um tem 3, tá bom? Nós também temos os tipos de triângulo que só tem 2 lados iguais, tá bom? Só tem 2 lados iguais. Esses triângulos são chamados de isósceles. Então, nesse aqui fica claro, né? Que esse aqui, ó, fiz um tracinho, é igual a esse aqui, tá vendo? Como eles são iguais, vou fazer o mesmo tracinho nos dois. E esse aqui, ó, o lado BC, ele é diferente. Então, eu vou fazer 2 tracinhos para indicar que ele é diferente. Então, a gente consegue ver aqui o seguinte, ó. Esse lado é igual a esse, e que são diferentes desse aqui, tá bom? Então, tem o triângulo equilátero, todos os lados iguais, o triângulo escaleno, todos os lados diferentes, e o triângulo isósceles, só 2 lados iguais. Vamos agora ver a classificação em relação aos ângulos. Quando nós falamos em relação, né, para classificar em relação aos ângulos, nós temos que ter em mente qual é o ângulo que é o mais importante de todos, que é o de 90 graus, tá vendo? O ângulo de 90 graus, ele é o mais importante de todos, é o que mais aparece, é o mais famoso. Então essa classificação, ela vai estar toda pautada em relação a esse ângulo, tá bom? Quando nós tratamos de classificar em relação ao ângulo. Vai ficar assim, ó. Olha só. Se, por exemplo, se todos os ângulos do triângulo for menor do que 90 graus. Todos os ângulos são menores do que 90 graus. Então, nós temos um triângulo chamado de acutângulo. Acutângulo significa o quê? Que nenhum deles é 90 graus. Todos são menores do que 90 graus. Se nós temos um ângulo, não é isso? Um ângulo igual a 90 graus, a gente chama esse triângulo de triângulo retângulo. E olha aqui, então, o triângulo retângulo, ele tem sempre um ângulo que é 90 graus. Se nós temos um desses ângulos, né, que é maior do que 90 graus, nós chamamos esse triângulo de triângulo obtusângulo. Obtusângulo, tá bom? Então, olha aqui, esse ângulo aqui, ó, ele é de 120 graus, é maior do que 90 graus. Repara, ó, que realmente esse ângulo é maior que 90 graus, porque se fosse 90 graus, seria aqui, né? Acabaria aqui, igual esse acabou, ó. Mas esse aqui é mais aberto, então ele é maior que 90 graus, é 120, então é obtusângulo. Acutângulo, todos menores que 90, retângulo, 1 igual a 90, obtusângulo, 1 maior do que 90. Também, gente, existe uma condição para um triângulo existir, tá bom? Não é assim qualquer pedaço que nós podemos colocar lá que vai dar um triângulo. Por exemplo, eu posso fazer um triângulo que tem um lado 2 centímetros, outro lado 1 centímetro e outro lado 3 centímetros. Será que vai fechar esse triângulo? Então, é essa condição que nós vamos ver para um triângulo existir. Então, a condição para um triângulo existir. Temos aqui nosso triângulo, tá vendo? Ele é formado, ó, pelos lados x, y e z. Então, gente, para um triângulo poder existir, para nós conseguirmos pegar um pedacinho da reta, né, um segmento de reta, colocar aqui, juntar nos 3 e formar um triângulo, nós temos que ter uma condição para as medidas dos lados do triângulo. Olha só. Como é que é essa condição? Essa condição é muito fácil de ser observada. Ela é o seguinte: cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois.
Então, por exemplo, ó, x. O lado x, ele tem que ser menor, tá vendo? Do que a soma dos outros dois, do que y mais z. O lado y, tá vendo aqui, ó, y, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois, que é x mais z. E o lado z, a mesma coisa, ele tem que ser menor do que a soma, né, de x mais 2, do que x mais y, que é menor do que a soma dos outros dois. Então, se você quiser testar na sua casa, né, tentar construir um triângulo, onde um lado mede 1 centímetro, o outro mede 3 centímetros e o outro mede 2 centímetros, você vai ver que não vai conseguir fechar. Mas por quê? Olha só, por causa desse esquema aqui que não é respeitado. Olha só, se eu pegar o 3, tá vendo? O lado 3. 3 tem que ser menor, não é isso? 3 tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Só que os outros dois é 1 e 2. 1 mais 2 dá 3. 3 é menor que 3? Não. 3 não é menor que 3. Então, a gente não consegue, né, formar um triângulo que tenha lados medindo 1 centímetro, 2 centímetros e 3 centímetros, porque não vai conseguir fechar. Vamos agora aprender um pouquinho sobre as sevianas de um triângulo. Professor, que nome estranho, o que são as sevianas de um triângulo? Repara só, se eu pegar o vértice aqui, tá vendo? Esse vértice aqui, A, e ligar esse vértice até aqui, esse lado aqui, ó, tá vendo? Liguei, tá vendo? Isso aqui é uma seviana. Uma seviana é qualquer retinha, né? Qualquer segmento de reta, qualquer pedaço de reta. Isso aqui, então, é uma seviana, né? É qualquer segmento de reta que liga o vértice até o lado oposto ao vértice, né? Até o lado que está aqui do outro lado, né? Então, essa aqui é uma seviana. Vamos começar, então, gente, por uma seviana que é especial. Uma seviana especial, que é chamada de quê? Mediana. O que a mediana faz, gente? Ela divide o lado em dois lados iguais. Ela divide o lado em dois pedaços iguais. Ou seja, ela vai sair aqui do A, não é isso? E vai bater aqui no B, no meio do lado BC. Vamos então imaginar aqui, né, que o nosso lado BC ele tenha 6 centímetros. Então aqui é a metade, aqui é 3, aqui é 3. Então a seviana, a mediana, né, a mediana aqui, que é uma seviana, vai sair do A e vai ligar aqui no ponto médio, né, no ponto do meio do segmento BC. Está aqui então, ó. Então temos o quê? Que aqui mede 3, não é isso? Daqui até aqui. E daqui até aqui mede 3, tá bom? Porque ela passa no meio, né? Ela divide o lado em dois pedaços iguais. Mas, gente, vamos traçar também a mediana daqui, ó, do C para cá e do B para cá. Vamos lá. O interessante é que essas três medianas, elas se encontram no mesmo ponto, elas se tocam no mesmo ponto. Esse ponto é chamado de baricentro do triângulo. E o baricentro do triângulo, gente, é o ponto de equilíbrio do triângulo. Vamos ver aqui o nosso baricentro. Então, ó, o nosso lado AB mede 5, não é isso? Então, a mediana aqui vai sair do C e vai bater lá no ponto do meio, né? Então, vai ficar aqui 2,5 e aqui 2,5, que é a metade do nosso 5. Vamos agora traçar a mediana, né, que sai do B. Então, vamos ver que ela vai passar exatamente aqui, ó, no meio, né? Vai tocar no mesmo ponto aqui que tocaram essas outras medianas. Então, repara, ó, que se o lado AC medir 4, né, a mediana vai bater aqui no meio e vai ficar 2 e 2, tá vendo? E repara também que elas se tocaram, ó, no mesmo ponto, né? Isso poderia não acontecer. Ela poderia passar aqui, né, e não se tocar no mesmo ponto, né? Poderia tocar em um ponto diferente. Mas com a mediana acontece isso. As três medianas do triângulo, né, que saem de cada vértice, elas se tocam no mesmo ponto, chamado baricentro. Esse ponto é muito importante, porque se eu pegar aqui recortar esse triângulo aqui e fizer um furinho no baricentro e pendurar uma barbante daqui para cima e ficar segurando esse triângulo, ele vai ficar equilibrado, tá vendo? O baricentro é o ponto de equilíbrio do triângulo, né? No nosso corpo, né, o corpo humano. Onde que é o ponto de equilíbrio? É lá no nosso umbigo, né? É o nosso baricentro. Vamos então ver, gente, outro exemplo, né, de uma seviana, que agora vai ser quem? Vai ser a bissetriz.
Se a mediana divide o lado em dois lados iguais, a bissetriz ela vai dividir o ângulo, tá bom? Em dois ângulos iguais. Então temos aqui o nosso triângulo, tá vendo? Nosso triângulo ABC. Vamos então, né, traçar aqui as bissetrizes de cada ângulo, né? Traçar a bissetriz do ângulo A, do ângulo B e do ângulo C. Elas também vão se encontrar num único ponto, tá bom? Esse único ponto é chamado de incentro do triângulo. Tracei aqui a nossa primeira bissetriz, tá vendo? Ela dividiu o ângulo aqui em dois, não é isso? E tocou nesse lado aqui. Agora eu vou traçar a bissetriz aqui no ângulo C e no ângulo B. Então, eu desenhei aqui a bissetriz, né, do ângulo C, não é isso? Que dividiu o ângulo C em dois iguais, do ângulo B, que dividiu o ângulo B em dois iguais, e você pode ver que elas se encontraram, ó, no mesmo ponto aqui, não é isso? Esse ponto aqui, gente, é o famoso ponto chamado incentro. E esse ponto, o que tem de mais ele? Ele é o centro de uma circunferência que está aqui dentro desse triângulo. Eu vou desenhar para nós conseguirmos ver. Aqui está o nosso incentro, gente. Ele é o centro de uma circunferência que está aqui dentro do triângulo, é chamada de circunferência inscrita, dentro. Incentro, circunferência inscrita. Ele é o quê? É o ponto de encontro das bissetrizes, né, do triângulo. Vamos agora ver, então, uma outra seviana que é muito importante. Já vimos duas. A mediana, né, que divide o lado em dois, e a bissetriz, que divide o ângulo em dois. Vamos agora, gente, para mais uma seviana, que é a altura. O que a altura é, gente? A altura ela vai do topo até o chão, mas não só encosta no chão de qualquer jeito. Ela vai no chão fazendo 90 graus com ele. Então, ó, por exemplo, a altura em relação aqui ao vértice A, tá vendo? Ela vai do topo, né? Ela já está no topo. Ela vai do topo até o chão, que aqui seria o lado BC, e vai fazer 90 graus com esse lado BC. Vou desenhar para a gente. Temos aqui, ó, a nossa altura em relação, né, ao vértice A. E adivinhem, né? A gente, quando vai fazer a altura do A, do C e do B, não é isso? Elas também vão se encontrar num único ponto. Esse ponto, que é o encontro das alturas, é chamado de ortocentro do triângulo. Ortocentro do triângulo. A gente escreve assim a altura como H, porque vem do inglês high, H-I-G-H, high. Significa altura, né? Então agora eu vou traçar a altura aqui do C e do B. Está aqui então, ó, a altura, tá vendo? Em relação ao lado B, tá vendo? Ah, professor, mas como assim? A altura não vai do topo até o chão? O B já está no chão. Sim, mas é só nós virarmos a figura para ver o B assim, ó. Tá vendo só? Se nós botarmos o AC como sendo o chão, nós podemos ver que o B está no topo e vamos calcular a altura dele aqui. Vamos agora calcular a altura em relação ao vértice C. Então, está aqui a altura em relação ao vértice C, tá vendo? Repara que todas elas, né, vão do topo até o chão, né? Mas principalmente, ó, faz o quê? 90 graus, tá vendo? E como está saindo sempre do vértice, então realmente a altura é uma seviana, tá? Então esse ponto aqui de encontro, né, que é onde as três se encontraram, lembra que elas poderiam não se encontrar no mesmo ponto. Uma poderia se encontrar, a do C poderia passar para cá, tá vendo? Aí não ia bater mais no mesmo ponto que tocou a do A e do B. Mas a altura, elas, em qualquer triângulo, elas se encontram no mesmo ponto chamado ortocentro. Vamos agora ver uma importante reta nos triângulos, tá bom? Só que essa reta não é uma seviana, tá vendo? Não é uma seviana. Ela é o quê? Ela é a mediatriz. A mediatriz, gente, ela vai passar no meio e vai fazer 90 graus, tá bom? Ela não é uma seviana, mas mesmo assim, quando nós calcularmos, né, a mediatriz, né, de cada um desses lados desse triângulo aqui, ela vai se encontrar, as três vão se encontrar num único ponto, tá bom? E esse ponto é chamado de circuncentro. Vamos ver então o que é a mediatriz. A mediatriz ela passa no meio e faz 90 graus. Reparem só aqui então, ó. Tá vendo por que a mediatriz não é
uma seviana, porque ela não sai de nenhum vértice. Para ser seviana, tem que sair de um vértice. Então, ó, do lado BC, tá vendo? A mediatriz faz o quê? Passa no meio. Então, o lado BC, por exemplo, se ele medisse aqui 5 centímetros, aqui ficaria 2,5, aqui 2,5. Só que ela passa no meio e faz 90 graus, tá bom? Então, aqui é 90 graus. Vou agora calcular a mediatriz do lado AB, tá bom? Essa aqui, então, ó, é a mediatriz do lado AB, tá vendo? Ela passa no meio dele e faz 90 graus. Por exemplo, se o lado AB medir 2 centímetros, né? Então vai ser 1 e 1 aqui, né? Porque ela passa no meio, só que ela faz 90 graus, tá vendo? E ela não bateu aqui no C, tá vendo? Ela passou perto do C, mas não saiu do vértice C. Agora falta o quê? Encontrar a mediatriz do lado AC. Vamos ver que elas vão se encontrar nesse mesmo ponto aqui. Vamos lá. Está aqui então, gente, ó, a nossa mediatriz do lado AC, não é isso? Faz 90 graus e passa no meio. Por exemplo, se o lado AC medisse 6, né, aqui seria 3, aqui seria 3, não é isso? E então, ó, você pode reparar que elas se encontraram, as três se encontraram no mesmo ponto, né? Então isso vale para todo o triângulo, tá? Em todo o triângulo, as mediatrizes, as bissetrizes, as alturas e as medianas, elas se encontram no mesmo ponto. E o que tem de especial esse ponto aqui, gente? Ele é o circuncentro. Ele é o centro de uma circunferência que passa aqui e vai tocar nos três vértices do triângulo. Uma circunferência por fora do triângulo, chamada de circunferência circunscrita, porque está por fora. Então, circuncentro é por isso. Ele é o centro de uma circunferência circunscrita ao triângulo. Vou desenhar ela para a gente ver. Reparem aqui, então, ó, que ela realmente, ó, é o centro de uma circunferência circunscrita no triângulo, né? Ela está fazendo o quê? Ela é o centro de uma circunferência que passa aqui pelo triângulo e toca, ó, nos vértices do triângulo, né? Então, vamos ficar atentos em relação a isso, tá? Ó, mediatriz, o encontro das mediatrizes, né, é o circuncentro, que dá uma circunferência circunscrita no triângulo. O encontro das alturas é o ortocentro. Ortocentro. O encontro, ó, das bissetrizes, né, dá uma circunferência inscrita no triângulo, né? É o incentro, né? O incentro, ele é o centro de uma circunferência inscrita no triângulo. E o encontro das medianas, né, dá o ponto de equilíbrio, dá o baricentro do triângulo, tá bom? Então, grande abraço, bons estudos e tudo de bom.